A doutora Vavá me entrevistou um tempo atrás, a gente teve uma conversa muito legal, eu e ela, e eu queria ter uma reconsulta, eu queria fazer um retorno. Ah, doutora Vavá. Você acha que é possível eu preciso só me concentrar um pouco. Você precisa se concentrar um minutinho, pouco. Né? Oi, Giba! Oi, doutora Giba! Vavá! Ai, Giba, que delícia! Menino, você tá lindo! Quanta testosterona que eu tô vendo Nossa. aqui! Menino, que ótimo que você tá! Salve, salve, fazedores e fazedores! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Giba e tá no ar o podcast da Escola Fazedores. Antes da gente começar aqui a falar de um assunto muito agradável e muito divertido, se prepara. Vamos rachar de rir junto hoje, tá? Mas não esquece, tá no YouTube, vai lá no sininho, clica no sininho, se inscreve, depois me manda mensagem. Porra, Giba, não recebo os vídeos. É claro, amigão, não se inscreveu no canal, não recebe vídeo. Então se inscreve no canal, toda segunda, 7 horas, tem conteúdo relevante, útil, inclusivo, bacana, real, para você aprender e para aplicar no seu negócio, no seu dia a dia, na sua família. Vamos logo falar dessa figura que está aqui comigo hoje, uma figuraça. Conheço há bastante tempo. Hoje teremos revelações aqui. Vocês se preparem, que o cara está preparado para responder o que ele acha que vai ser perguntado. Eu vou perguntar o que ele não espera que vai ser perguntado. Comigo, Roberto Caruso, 58 anos. Não é da geração sanduíche. Pai da Letícia, pai de coração da Isabela, publicitário de formação acadêmica, alquimista, artista e embaixador da alegria ativa. Auto-intitulado. Esse ano completa 30 anos de empreendedorismo atuando no mercado corporativo junto a empresas nacionais e multinacionais. A capivara do homem é grande, muito maior que a minha, não vou ler toda. Estamos no ar com o Caruzão. Roberto Caruso, temos aqui o nosso ritual, tomar um brindezinho com a nossa aguinha. Água pura. Água pura, faz água bem pra que alma, passarinho não bebe. Meu querido, bem-vindo. Que bom que você está aqui. Pense em alguém feliz. Olha. Sou eu, Giba Lopes, né? Eu sonhava, depois que você começou esse projeto todo Fazedores e os que eu já assisti, né? E vi alguns amigos aqui, o Lucão, vi também, né, o nosso amigo, né, do Tapa no AP, né? Enfim, as pessoas que a gente conhece. E eu, para você que está assistindo, saiba, eu pedi, falei, quando é que é a minha vez, Giba Lopes? Chegou o dia, então estou muito feliz aqui. Estou muito feliz, cara. Muito feliz. Bom, muito bom. Irmão, a gente fala de tudo aqui um pouco, não tem ordem, é aleatório, é louco, é divertido, não é linear, né? É como a vida, né? A gente faz aqui ao vivo. E aí eu quero começar te perguntando uma coisa que é assim, muita gente se pergunta, né? E pouca gente fala. Então, tá lá a criança, uma menina ou um menino, quero ser médico, quero ser dentista, quero ser piloto de avião, bombeiro, carteiro. Como é que é esse negócio da que eu quero ser o cara do humor? Que momento aconteceu isso aí, cara? Cara, eu tenho que entregar que eu sonhei, quando era criança, eu gostava muito de caminhão, né? E veja só, o futuro me levou para uma empresa que eu trabalhei em lançamento, um dos maiores lançamentos de carga pesada do Brasil, e eu fui o apresentador oficial, então eu realizei o meu sonho de criança. Mas esse papo, né, de repente, de realmente trabalhar com a brincadeira, eu até os 7 anos, Giba, eu era aquele garoto franzino, fininho, magrinho, que não comia muito, né? Meu avô falava assim, vai dar em nada isso daí, né? Parece uma tripa. Quando virou a chave dos 7 anos, meu amigo aí virou, eu não sei o que aconteceu, virou uma chave e eu comecei a brincar muito, a me soltar muito. 7 anos. Com 7 anos eu comecei a me soltar muito e eu não parei de brincar até hoje. Então, assim, eu não fui, já chegando eu não fui um bom aluno na escola, né? E eu declarei isso para minha filha, né? Eu falei para ela, um dia eu sentei com a Letícia e falei assim, olha, eu vou te contar. E eu até aconselho os pais a fazerem isso, porque o seu filho conhece você de quando você é pai, ele tiver pai. Mas será que ele conhece como você era? Você contou para ele como é que era a tua infância?
Eu um dia sentei com a Letícia, Giba, sentei com ela e contei a história, a minha história, contei as minhas travessuras da infância, contei as coisas que eu aprontava, fui contando para ela, contei que eu não ia bem na escola, porque eu não gostava, achava que aquilo que eu estava estudando era totalmente irrelevante, não tudo, mas muito que eu estava estudando lá, realmente, eu não sei até hoje o que eu faço com a fórmula de Bhaskara, com a raiz quadrada, eu sei que alguém usa para alguma coisa, entendeu? Mas eu não usei. E aí... O que eu comentei com ela foi, filha, faça sempre algo... Eu repeti a frase do meu pai, para você entender por que eu continuei nessa linha da brincadeira, né? Porque meu pai falou pra gente, pra mim e para minhas irmãs, ela falou assim, o dia que vocês escolherem algo para ser o teu ganha-pão, que seja algo que realmente possa te trazer sustento, mas principalmente que te faça ser feliz. E eu jamais esqueci essa frase. Que bacana então, isso. eu fiquei pensando, poxa, o que eu poderia dizer para minha filha para que ela, nessa idade, eu falei essa frase um pouco antes, mas esse ano eu reforcei, escolha fazer aquilo que mais te faz feliz. Né? E o futuro que vai acontecer, se você estiver fazendo o que realmente te preenche, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. E ela tem uma linha artística também. Então, assim, a Letícia, eu já perguntei para ela, o que você acha do seu pai, que desde criança vem brincando? Ela fala, pai, você é o único pai na escola que se transforma em mais de 30 personagens, você é o único pai na escola que estuda coisas que os pais não estudam. Então, assim, é muito bacana ver a história que eu vim vivendo e hoje conseguir passar isso de alguma forma para minha filha, para ela interpretar do jeito dela. Então, essa brincadeira nunca parou, Giba. Eu só aprendi a trabalhar com isso também para o mundão que está aí, né? Como que dando continuidade, ok, você teve essa ideia lá atrás, enfim, hoje você é um cara que tem êxito nisso, tem um histórico incrível. Como é que aprende nessa área, cara? É autodidata? Você contrata um palhaço para te ensinar a fazer palhaçada? Você vai ver um stand-up? Como é que aprende nessa área? Então, Giba, eu vou te falar, como é que você aprendeu a ser empreendedor? Fazendo. Então, aí você já deu a resposta. Assim, eu acho que se você está presente no momento que você está, na idade que você está com presença, você não está preocupado com o que vai acontecer no futuro, ou você não está preocupado com o que vai acontecer no passado, mas se você está presente, todas as pessoas e todo o ambiente que está aí na tua volta, ele está te ensinando muito, muito. Como agora eu estou num momento de aprendizado. Então, assim, todas as pessoas por quem eu tive conexão, eu sempre absorvi coisas que me encantavam, e eu não sabia por quê. Alguma coisa me chamava a atenção. Então, assim, como a brincadeira, eu fui um cara que com 7 anos, acho que eu descobri a chave agora, a gente está falando, com 7 anos foi a primeira vez que eu fui para um acampamento de férias, em Campos do Jordão. E lá foi quando eu comecei a interagir mais com as crianças, com todo mundo, e com a brincadeira. E aí, assim, eu fui acampante dos 7 anos até os meus 25. Porque eu me tornei assistente de acampamento. Depois eu fiz 18 anos, pude trabalhar em acampamento e até os 25 eu trabalhava ainda com entretenimento. Então, assim, o palhaço ensina? Ensina. Mas não era o palhaço. Eram, assim, eu acho que eu, sem querer, o meu olhar estava voltado para aquilo que eu gostava mais. Então, tudo que era divertido, aquilo me chamava atenção. Chegou uma hora que eu comecei a fazer o exercício de olhar o que tudo pode ser, o que as coisas podem me trazer de divertido. E todas essas pessoas têm alguma coisa muito divertida, porque as pessoas são muito diferentes, né? Sim. E hoje eu vejo a prova viva, quando a gente está num espetáculo, estou numa apresentação, eu faço uma brincadeira muito bacana, eu falo, olha para a pessoa que está do seu lado. Quando a pessoa olha para o lado, ela começa a dar risada. O cérebro fala, quem é isso? Eu nunca vi essa pessoa. Né? E aí começa uma brincadeira. Então, assim, eu acho que a formação primeiro, meus pais deram a abertura e a liberdade para que a gente pudesse experimentar fazer as coisas, sem que eles colocassem uma forma. Tipo, não, eu quero que você seja advogado, médico. Não, eles nunca fizeram isso. Te apoiaram, te deixaram livre para você seguir aquilo que você queria. E orientando. Claro. Cuidado aqui e tal. Mas assim, a grande chave que virou, e quando eu falei, não, realmente eu estou no caminho certo, foi quando eu estudava teatro já, meu pai foi ver uma apresentação e eu interpretei muito bem os personagens que eu estava fazendo. Tanto que no final da peça, muita gente foi no camarim queria saber quem era o cara que tinha manipulado um boneco, que era eu. Então, assim, até eu me espantei com essa performance. Apareceu minha mãe, minhas irmãs, e meu pai não apareceu. E aí eu falei, mãe, cadê o papai? Ela falou, seu pai está em crise. Eu falei, como assim está em crise?
Porque meu pai, quando eu decidi realmente viver da arte e sair do mundo corporativo, que não durou muito, né? Mas assim que eu saí, eu cheguei em casa, meu pai não estava, meu pai já tinha ido dormir, e eu falei, mãe, o que aconteceu, né? Eu falei assim, calma, seu pai está em crise. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque teu pai viu que realmente você tem talento. E aí, meu amigo, imagina um pai que amava a arte, amava a ópera, eu era o único filho homem, e você acha que ele conseguia encaixar essa coisa do meu filho vai ser um artista, será que ele vai sobreviver? Ele entrou numa crise porque ele não sabia como lidar com algo que ele não conhecia, que é o que você falou um pouquinho aqui nos bastidores. Quando eu não tenho conhecimento, aquilo não faz parte. Claro. E as minhas atitudes são feitas dentro de uma ignorância. Mas quando eu tenho conhecimento, ele transforma. Bom, para encurtar a história, meu pai virou um grande fã do meu trabalho, né? E tem uma cena que eu preciso contar para a gente passar para a próxima. Estou eu criando o personagem Doutora Vavá, que era uma sexopsicoterapeuta, para fazer uma despedida de solteiro de um casal. E aí, eu cheguei em casa, meus pais estavam recebendo um casal, que me conheciam, e eu estava no corre-corre de levar as coisas para preparar, colocar no carro para poder ir para o lugar. Só que eu saí, como o pessoal fala no teatro, saí montado, ou montada. Aí fui lá, demorei um pouco e saí de Doutora Vavá. Quando eu passo pela sala, o amigo do meu pai arregala o olho, fica olhando e meu pai fala, bom trabalho, filhão! Eu falei, pronto, o cara deve estar achando assim, virou um traveco agora, entendeu? O cara vai grávido assim. Enfim, então assim, eu tive várias surpresas na vida inesperadas, mas eu nunca desisti de brincar, porque eu tenho certeza que a alegria é o melhor estado emocional para a gente fazer qualquer coisa. Muito bacana, muito bacana. Você comentou da doutora Vavá e, enfim, a doutora Vavá me entrevistou um tempo atrás, a gente teve uma conversa muito legal, eu e ela, e eu queria ter uma reconsulta, eu queria fazer um retorno. Ah, doutora Vavá. Você acha que é possível eu preciso só me concentrar um pouco. Você precisa se concentrar um minutinho, né? Oi, Giba! Oi, doutora Giba! Vavá! Ai, Giba, que delícia! Menino, você tá lindo! Quanta testosterona que eu tô vendo Nossa. aqui! Menino, que ótimo que você tá! Gente, essa tez... Olha como é... Você tá fazendo mais amor, não tá? Eu tô. Aí eu tenho que te contar um babado que eu não te contei antes. É. Eu vou te contar uma coisa que na clínica, muitas das minhas pacientes estavam procurando trabalhar melhor a sua parte de sexualidade. E eu comecei a ver que eu estava um pouquinho, sabe, aquém do que eu podia oferecer. Aí, menino, fui fazer uma formação de sexo tântrico. Terapia tântrica. Me conta! Menino, terapia tântrica. Olha, então eu já vou explicar para as pessoas que, assim, tem 3 coisas diferentes. Uma é o sexo tântrico, a terapia tântrica e a massagem tântrica. Eu fui estudar a terapia tântrica, tá? Sexo tântrico, bom, se você não conhece, é melhor você procurar uma boa entidade, instituto, que eu posso depois deixar uma dica, e você vai lá com a sua esposa, seu marido, seu cônjuge ou seu parceiro, e você vai aprender movimentos, posições maravilhosas. Imagina você ficar 3 horas em orgasmos múltiplos. Gente! 3 horas em orgasmo? 3 horas num movimento maravilhoso. É uma loucura, é uma loucura. Tanto que hoje eu não sou mais sexo-psicoterapeuta. Hoje eu sou sexo-psicotantra-terapeuta. Uau! E aí, a massagem tântrica é só uma massagem para realmente a pessoa ela poder entrar em contato com a energia orgástica dela. E olha, eu vou te falar, salva pessoas, salva muitas pessoas, porque as pessoas não conhecem o seu corpo. Elas não sabem o quanto que esse corpo todo tem de pontos incríveis para serem explorados. E a terapia tântrica é mais interessante ainda, porque ela pega muitos problemas de homens que têm impotência, mulheres que têm algumas questões de não aceitação, e elas conseguem, pouco a pouco, num trabalho de terapia, realmente se reconstruir. Eu queria te pedir um conselho para passar para um amigo meu. Tem um amigo meu, pretinho, tem 20 anos que ele está casado. Sim. E aí ele está querendo saber como é que ele pode dar uma apimentada no casamento dele. Tem alguma dica para passar, doutora Vavá? Então, a primeira coisa é, lembre-se que, dá uma dica para ele, fala para ele o seguinte, que é para ele, ele tá? é casado, não é ele é pra casado. Mim. Ele é casado. Tá bom. Então você fala para ele assim, para ele ir para um supermercado e ele pegar uma caixa de nuggets, tá? Do congelado e olhar o que está escrito. Lá vai estar assim, aqueça o forno durante 10 minutos a 180 graus. Então ele vai fazer a mesma coisa, entende? Porque a maioria dos homens é muito afoito, né? Já quer logo ir pro vucu-vucu. Não, a mulher precisa de tempo. Então o que ele faz? Começa a fazer uma massagem de carícia. Tá lá naked, né? Tá bonito. Começa só a fazer uma carícia, começa pelas costas.
Porque a carne é fraca, se tiver de frente já vai querer de boca no botija. Então você vai tranquilo, faz a massagem, faz um cafuné demorado, sem ficar afoito. Daí pode ser que ele te pergunte, mas e se eu ficar naquele estado? Você fala assim, você derruba o Empire State, entendeu? Você deixa quieto e vai fazendo essa massagem de carícia, falando coisas bacanas, etc. Depois você faz frente, verso, né? Eu falo que é como quando você faz um bife à milanesa, né? Fica de um lado, fica do outro. Aí depois você volta e faz a massagem resiliente, que é o quê? De costas de novo, daí você faz uma pressão um pouco maior e aí você começa a apertar um pouco mais, né, a musculatura. E corpo todo, costas, começa pelas costas, vai para a periferia dos braços, coxas, vai para a zona laranja, que é o que é um pouquinho mais para dentro, e vai fazendo a massagem. E depois você fala para ele que ele já vai perceber que a companheira vai estar assim muito mais no ponto. O que precisa no ambiente? Uma luz mais baixa, uma música instrumental. Pelo amor de Deus, fala para ele não colocar nenhum tipo de pagode, nem sertanejo universitário, nada disso. Música, você vai lá, pode ir lá no Spotify, coloca lá, música tântrica, tem um monte de playlist, coloca. Pode acender uma vela, colocar um cheirinho, faz um clima. E aí você faz todo esse processo. Fala para ele fazer isso daí direitinho. Depois ele vai perceber, aos poucos ele vai chegando ali no parquinho, né? A região dos mamilos é muito excitante para a mulher, o homem às vezes esquece, e aí é uma dança, e aí depois, naturalmente, a coisa vai começar a pegar o foguinho dele, tá? E outra coisa que é importante, manter a calma, não querer ser afoito. Demora, vai demorando. Pelo menos coloca 2 horas de meta antes de você chegar naquele... 2 horas? 2 horas de... Deixa eu contar uma coisa para você. A maioria dos seres humanos na face da Terra nasceram, entendeu? Em menos de 10 segundos, tá? Naquele momento do vucu-vucu, pá. O que acontece? A maior reclamação das mulheres que vem na clínica é exatamente essa, que o homem, ele já quer chegar junto, ela não sente mais nada. Pessoas casadas há 20 anos que não aproveitaram nem um dozeavo do corpo da mulher. Então, ou do parceiro. Então, calma, aproveita, reserva. Quando você vai no motel, vou perguntar para você agora, você vai no motel, quanto tempo é o período do motel? 6 horas. 6 no chique, né? Porque é 4. 4? 4 Faz horas. tempo que eu não 4 horas, né? 4 horas. Tem gente que vai lá em 1 hora já, né, deu cabo do recado e fica 3 horas. Fast food. É um fast food, entendeu? Ou outra coisa que a gente não vai falar para não dar o pim. Enfim. Então, assim, 4 horas. Então, por que não dar 2 horas tranquilamente, né? E aí, mas ele tem filhos. Tá bom, então você escolhe um lugar bacana, né? E faz bom. É bom. Vou passar para o meu amigo. E se ele quiser mais alguma coisa, daí no particular a gente pode dar mais dicas. Muito bom. Tá? Obrigado, doutora. De nada. Muito obrigado. Giba. Prazer revê-la. De nada. Rapaz, ela voltou. Ela veio que veio, né? Ela veio que veio. Essa doutora Vavá não é fraca, A pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber. Como é que é o processo criativo para criar um personagem como a doutora Vavá? Você tem um insight, você pensa... Como é que nasce um personagem? Como é a construção? Vou pegar a doutora Vavá, que ela acabou de chegar aqui, né? Tudo começa com um convite, né? Então, assim, essa amiga minha, sabendo que eu já trabalhava nessa área performática, ela tinha essa despedida, ela falou, poxa, Caruso, eu queria fazer alguma coisa diferente para esses amigos, né? E aí eu fiquei pensando que poderia ser, eu falei, poxa, o que pode ser bacana para 2 pessoas que vão se casar, vão começar a conviver juntos? E aí eu lembrei da minha avó. Minha avó dizia o seguinte, quando você for casar com alguém, faça a lista de afinidades. Então você põe uma lista, risca, né? Faz aquele risco, coloca do que você gosta e vai colocando tudo que gosta, tudo que não gosta. Ela falava, se der 70% de afinidade de coisa que vocês gostam, pode ir tranquilo. Mas se der menos de 50%, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer que fosse bacana e fosse interativo. E aí eu pensei primeiro num médico, que ia lá para ver se eles estavam bem fisicamente, etc e tal. Mas daí, não sei, de repente veio, poxa, mas assim, primeira noite, lua de mel, né, etc, aquele momento, sexóloga. E aí foi que nasceu a doutora Vavá. E a doutora Vavá nasceu em 2000. Aí eu fui... 2000? Em 2000. Tem 23 anos de doutora Vavá. De doutora Vavá. Que eu chamo, né, essas personagens de entidades da alegria, né? Porque eu percebo que quando eu entro nesse personagem, a minha mente funciona diferente, as minhas ideias são diferentes. Hoje eu tenho essa noção. Todo e qualquer personagem que entra, ele é como se ele tivesse vida própria. E aí eu entendi que os personagens não eram só um estereótipo. O estereótipo é quando a gente finge fazer, né?
O arquétipo, a gente vai pegar um pouquinho da psicologia do Jung, né? São elementos que fazem parte da psique humana. Então, todo personagem tem uma história. De infância, de adolescência, todos eles têm uma história. Então, ele fica muito mais verossímil. E aí, então, todos os personagens foram dessa maneira. A grande maioria deles nasceram de acordo com situações. Eu ia fazer um trabalho para uma empresa, daí aquela empresa tinha um desejo de fazer alguma coisa, aí eu criava o personagem, e aí a empresa ganhava o personagem naquele momento, e eu ganhava mais um personagem. Em 30 anos que eu faço isso, Giba, foram 70 até agora. 70 personagens. Mas ativos mesmo, hoje são 38. E 20, numa virada de chave, eu transformei em palestrantes. Então tem 20 entidades. Eu sou, acho que, a única pessoa no mundo que tem o próprio banco de palestrantes. Então, assim, eles estão a serviço, né, no mundo corporativo, a trazer essa característica deles e falar sobre qualquer tema, né? Então, assim, eles nasceram dessa maneira. Se eu deixar, eu continuo criando, porque eu já entrei num modo, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu já entrei num modo que qualquer situação onde eu tô tem estímulo para eu criar alguma coisa. Então, assim, o criar está constantemente na minha presente, cabeça. Que nem respirar, né? Está presente. É automático, Tanto é natural, é orgânico, né? Eu vou fazer um curso, por exemplo, né? Assim, de repente, parece que põe a bola da marca do pênalti. E aí eu faço uma brincadeira. Hoje eu estava falando com um médico que eu fiz uma análise genética, né? Para fazer um mapeamento genético. E ele estava falando da microbiota. E eu tô com uma síndrome do intestino, né? O intestino irritado, né? Tanto que vocês vão perceber que eu estou mexendo na cadeira aqui. Eu tô, né, dando já. Tô com a minha amiguinha. Aí ele falou da microbiota, eu não tive dúvida. Na hora que eu gravei, eu falei assim: olha, doutor, é o seguinte, eu tô com uma microidiota. Porque microbiota tá muito boazinha, a microidiota tá me pegando aqui. Então, assim, é muito rápido isso, sim, né? Até em velório, às vezes, eu passo vergonha. Em velório? Olha, mas eu vou falar uma coisa: tem gente que gosta de me convidar para velório. O pai de um amigo meu, alguns anos atrás, faleceu. E aí um cara italiano, um cara super festeiro. Daí cheguei lá no velório, pô, todo mundo com aquela cara baixa e tal. Daí eu encostei no Fernando, nesse amigo meu, comecei a conversar com ele, lembrar ele das coisas que o pai e o tio faziam. E eu comecei só a lembrar, né? Daí eles começaram a rir. Mas quando você viu, ninguém entendia nada, porque tinha várias casinhas do velório. Uma das casas do velório, meu, tava uma risadaria geral. Nas outras, o pessoal chorando. Eu falei assim, deixa quieto, tá tudo bem, toca pra frente. Porque eu acho o seguinte, né? Eu acredito que só isso que a gente tá vivendo, em italiano a gente diria troppo poco. É muito pouco que a gente está vivendo. Acho que a gente está num momento onde a gente está fazendo realmente uma experiência, né? A gente está aprendendo coisas aqui. Então, quanto mais eu estou na presença, como eu te falei, quanto mais eu estou na alegria, mais eu vou sentir, né, essa lição que eu tenho com todo mundo, né? Em qualquer ambiente que eu vou. Então, eu acho que essa coisa da criatividade, ela... como tem gente que pega um instrumento sem fazer aula, sim, e toca. Tem gente que escreve, né? Tem gente que escreve... Faz um vaso, faz uma arte, pinta uma tela. Não, eu vejo aquele pessoal que às vezes você vê, vai pintar uma tela, o cara pega, mexe o dedo no carvão, começa a riscar... De cabeça para baixo. De cabeça para baixo, de repente aparece, sei lá, meu, a cara do Michael Jackson. Michael Jackson. Eu falei, cara... Jesus. E aí já viu, né? Mas é nessa linha, cara. Outro dia, era um final de semana, 8 horas da manhã, eu fui pedalar e pá. Acordei, comi um negócio, enfim, fui me organizar, peguei o celular, porque eu uso aquelas bikes do Itaú, preciso desbloquear com o celular, enfim. E aí tava ali, falei, vou dar uma olhada no Instagram. Cliquei, e aí tava lá a bolinha lá do destaque do Instagram, Roberto Caruso ao vivo, né? Eu falei, caceta, domingo, 8 da manhã, o cara tá ao vivo, né? Eu falei, mano, vou ver o que o cara tá falando, né, mano? Vamos entrar aqui, né? Pô, entrei lá. Quando entra... É reconhecido. Exatamente. Eu entrei e queria ficar na miúda, só espiando ali pela portinha. O cara, ei, Giba! Botar uma faixa, né? Cara, que história é essa de todo dia às 8 horas da manhã você tá lá? Conta pra gente o que tá rolando sobre isso. Então, Giba, um pouco nos bastidores tá te falando, né? Que assim, eu venho no mundo corporativo há muitos anos. E assim, eu acho que eu sempre estive a serviço do bem-estar das pessoas, né? Do meu bem-estar, das pessoas com quem eu convivo. E aí eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa, né? Eu faço um trabalho, eu posso dizer que eu acho que eu me considero uma pessoa de sucesso nessa área, né? Continuo trabalhando, mas o que eu vejo? Pessoas entram e saem das empresas.
as culturas empresariais continuam, né? E a gente ouve, né, muito essa questão de, pô, em 2016 eu recebi o Gil Jardelli, você conhece? Grande Gil Jardelli. Eu fiz um curso com ele na SPM, de futurismo e tal. Em 2016 ele trouxe uma pesquisa do Instituto Gallup falando que, assim, que mais de 65%, 70% das pessoas no mundo não gostam do lugar onde trabalham. Que outros % trabalham por necessidade e pouquíssimos trabalham naquilo que estudaram, quiseram se formar. A gente fala de trabalho, as pessoas fazem cara feia. Quando chega no domingo, a síndrome do domingo, a música do Faustão ou qualquer outra coisa. Chega na segunda-feira, o cara tá aquela desanimação toda. Eu falei, gente, é muito reducionista ver dessa maneira. E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia para o mundo corporativo, eu não fazia para o resto. Não, nem o resto, eu não fazia para outra parte da população. Sim, que não necessariamente está no mundo corporativo. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, né? E aí eu tive um dia, eu estava muito pensativo, estava muito meditativo, porque eu estava vendo que trabalhos estavam batendo na trave. Eu falei, gente, tem alguma coisa. Parecia que, assim, acredite quem quiser, parecia que Deus estava falando, está na hora de você olhar para o outro lado. Enquanto você não olhar, eu vou brecar a tua vida. E eu vou brecar a sua vida. Era essa a sensação que eu tinha. Porque eu falo, não é possível, eu sou um cara que trabalha direitinho, eu sou que nem você, eu gosto de fazer bem feito, entrego bem, sou esmerado no que eu faço. Quer dizer, eu sou super assim, sabe, eu faço a coisa bonitinha. Não tinha por que as coisas estarem batendo na trave desse jeito. Sim. E aí eu entrei no processo de meditação, aí fui para um evento de alquimia, né, de um cara que eu conheço, muito bacana e tal, encontrei com uma amiga minha, que é médium. Essa amiga minha, né, a gente já se conhece há bastante tempo, tal, daí ela falou assim, aí, como é que você tá e tal? Eu falei, tô meio cabisbaixo. Ela virou para mim e falou assim, então, o que mais você quer que pare na sua vida? Aí eu já fiquei gelado, né, cara? Eu falei, como assim? Eu falei assim, você já sabe que tem alguma coisa que você não está fazendo e você precisa fazer. Eu falei, mas eu não sei nem como começar, porque ela sabia que era o lance de começar a atender outro público. Uhum. Ela falou, pega esse celular, grava um vídeo e deixa o rio da vida rolar. Legal. E eu lá mesmo no lugar, eu peguei, estava no meio de uma árvore lá, falei, quer saber, eu vou gravar. Oi pessoal, tudo bem? Eu Carlos Dalmorizar, só quero avisar que assim, nos próximos dias, né, eu vou começar a fazer um trabalho para fazer o atendimento de tudo que eu estudei em relação a terapias, a comportamento, etc. Mas eu vou atender pessoalmente as pessoas. E mandei. Meu amigo, começou a chegar uma mensagem assim, finalmente, demorou. Há quanto tempo que eu estava esperando isso acontecer? Eu falei, cara, eu não acreditei no que eu estava ouvindo. E aí, nessa noite, eu sonhei, não sei se eu sonhei ou se soprou, veio o nome Alegria Alquímica. E talvez porque eu estava no evento de alquimia, mas eu falei, alegria alquímica, o que quer dizer isso, né? Aí eu fui estudar a frequência da alegria, fui ver o que é alegria. Na frequência de um cara chamado Hawkins, né, a frequência vibracional que eles estudaram, a alegria está entre 528 e 540 Hz. O amor está nos 500 Hz. Então, para cada emoção e para cada sensação, você tem uma vibração. E aí, pasme, se você pegar essa escala de Hawkins, você vai ver que a maioria das pessoas vibram no máximo até 100, 150 Hz. E aí eu juntei com outra informação, só para chegar na alegria alquímica. Quando eu fazia alguma palestra, às vezes no começo eu perguntava ao pessoal, gente, o que é necessário para você ter uma vida profissional bacana? Aí vinha perseverança, foco, planejamento, pá. A palavra alegria e humor não apareceu nunca. Eu falei, cara, aí junta com um psicólogo que eu vi uma reportagem em espanhol que falava, a emoção mais difícil do ser humano lidar é com a alegria. Aí a Giba experimenta você chegar para uma pessoa que você conhece e começa a falar para ele ou para ela que tudo que você está fazendo está dando certo, está tudo ótimo, está tudo uma maravilha, essa pessoa não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Incomoda, mas por qual motivo incomoda? Eu falei, pronto, tem um gap aí no meio. Alegria é a emoção que menos as pessoas estão vibrando. E eu falei, alegria alquímica. O que é alegria? Alegria é o complexo de várias coisas, do ambiente, de como você está no teu relacionamento, do que você está fazendo, do que você está comendo, para te deixar em estado de alegria. E aí eu fui fuçar. O que é alegria? Achei uma autora americana, que eu não lembro o nome agora de cor, mas depois eu posso falar. Ela traz um estudo que ela mostra que existe a alegria ativa e a alegria passiva. A alegria passiva é aquilo que a gente, né, tô num lugar, pá, bacana, legal, acontece alguma coisa, eu fico feliz, mas aquilo faz assim, e diminui. Aí outra coisa acontece, eu falo que é como riscar um fósforo, né? Você risca o fósforo, acende, mas logo apaga.
Alegria ativa é quando você decide fazer alguma coisa que te mantém em estado de alegria. Por exemplo, quando você decidiu fazer o Fazedores, e quando você está aqui nesse estúdio, em que estado você está, cara? Alegria você total. Está em alegria total. E como é que está a equipe que trabalha com você? Tem alegria total. Alegria total. E isso faz, isso vibra. Então, nasceu um desafio. Veio para mim também, alegria alquímica. E aí eu lembrei, poxa, minha filha faz aniversário dia 11 de outubro. O nome dela é Letícia. A gente escolheu porque quer dizer alegria. O significado de Letícia é alegria. Eu falei, vou lançar um desafio para mim. Do dia 11 de outubro de 2023 ao dia 11 de outubro de 2024, todo dia eu vou começar das 8 às 8h30, meia hora, falando de alegria sobre algum tema. Estou com alguma intenção com isso? Não, eu estou fazendo primeiro por mim, para me carregar. E aí sim eu estou vendo quanto isso está reverberando. E está reverberando e reverberando. Então assim, não tem jeito, gente. Todo dia, até 11 de outubro, e não sei se vai ser até lá, mas até 11 de outubro de 2024, faça chuva, faça sol, eu esteja onde eu quiser, eu vou ligar aqui no Instagram. Legal. E eu vou falar com as pessoas e eu tenho visto quanto que isso já começou a fazer bem para as pessoas. Então, nessa hora, eu posso encher a boca para falar assim, eu me tornei um fazedor. Que legal, que legal. Qual que é o Instagram que as pessoas podem acompanhar todos os dias? Estou no @Roberto Caruso Oficial. Tá? E o oficial, que a gente não sabe, oficial, porque tem muito Roberto Caruso, gente. Tá? @, Roberto Caruso Oficial. Tá. Vai lá, das 8 às 8h30, venha. Beleza, tá aí na tela, gente, só seguir todos os dias, das 8 às 8h30, Roberto Caruso Oficial no Instagram. Só alegria, seguir, a gente vai colocar aqui na tela pra galera seguir. Maravilha. Pergunta. Tem um desses 30 personagens aí que tem uma origem na Itália? Pode ser? Tem. Gilberto, Gilmore, Giuseppe. No, peraí. Giuseppe, Gibarope, ma che piacere te ver aquí, ma che roba, vino esto, vino. No, che sta bevendo água questo, O Caruso, o Caruso proprio non tenho o que fazer, viu? Ma como você tá bonito, rapaz. Com quantos anos você tá agora? 52. 52 anni, ma olha quanta coisa. Eu tô com 75 agora. Louco. Tô com umas dorzinhas aqui, umas dorzinhas ali, mas a gente vai levando, né, Giba? Porque é assim que as coisas funcionam, né? E olha, eu tô... Mas que lindo esse lugar que vai ser. Vou falar, o Caruso ele aparece nos lugares, quando chama gente che vem da entidade, ma negócio io vou falar, tutto blu, tutto azzurro, ma che bello, Ma che é esse negócio de fazedore? Fazedores. É um restaurante? Giuseppe, não, são as pessoas que fazem as coisas acontecer. Allora, sto no lugar certo, tô proprio nel posto giusto oggi. Ma che meraviglia, Ma olha, sabe que você é um talento, né? Eu falo muito da era dos talentos, né? Porque as pessoas acham que elas não têm talento. Mas eu digo, todo mundo tem um talento na vida. Esse talento a gente tem que colocar para fora. Não fica, né? O pessoal fica muito pensando no que que outro vai achar, que o vizinho vai me dizer, que outro... Não, você não tem que se preocupar, porque, olha, não existe ninguém igual ao outro, né? Eu tenho 2 sobrinhos que são gêmeos, né? Mas são muito diferentes. Olha, cara crachá, são iguais, né? Mas, però, eles são muito diferentes. Né? Um toca guitarra muito bem, outro toca piano muito bem, mas se colocar um para tocar outro instrumento, não toca nada. Então, cada um tem um talento, né? Verdade. Né? Mas que ideia bonita de fazer o fazedor. Né? Muito bem-vindo, Giuseppe. E quando é que você não esteve na Itália, não fa molto tempo? Eu tive na Itália em janeiro. Farabuto, não sei venuto a me visitar, Porque eu estava, quando você veio na Itália a última vez, que ano que foi? Janeiro 23. Janeiro de 23. Eu lembro que eu fiquei sabendo que você está na Itália porque eu te vi no Instagram. E io estava in Bologna visitando a minha irmã. Eu falei, sem vergonha que não vai me procurar esse Giba, vou te falar uma coisa, não me preocupa, Mas tudo bem, não tem problema, porque se o Caruso te encontra, é só fazer o fio terra, e aí eu chego. Giuseppe, tutto bene. Grazie. Grazie. Arrivederci, che ci vediamo dopo, Sì. Va bene. Pô, me dá uma vontade de comer pizza agora, cara, você não faz ideia. O Caruso, a galera tá ouvindo a gente, assistindo a gente, daí o cara fica... Esses caras aí têm uma vida tranquila, os caras são ricos, têm equipe, não precisam fazer as coisas sozinhos. Quem, nós? Nós, exatamente. E aí, pra gente desmistificar as coisas, né?
Como é que é seu dia a dia, cara? Quem é seu marketing? Quem é seu comercial? Quem é seu financeiro? Quem é seu vendas? Quem é seu produtor? Como é que é? Conta aí pra gente da sua equipe. Então, assim, eu vou dar uma palavra só. Você já ouviu falar no homem-banda? O Homem-banda? homem-banda é aquele que toca tudo sozinho. Olha, Giba, eu vou te falar uma coisa. Assim, se as pessoas têm a impressão de... Porque, assim, tem pessoas que acham que realmente eu tenho Uma equipe, né? Uma produção. Né? Eu tenho uma equipe espiritual, que são as entidades, meu amigo, entendeu? E olha, eu vou te falar, meu, você sabe que, assim, as entidades... Eu já vivi umas coisas bem loucas, né? Porque eu tenho momentos, Giba, que, assim, as entidades encostam mesmo, sabe? Parece ver uma vontade louca de ouvir o Giuseppe falar. E, de repente, o Giuseppe começa a falar mesmo. E ele fala como se ele estivesse falando com o Caruso. É muito louco. Se alguém me vê na rua falando... Já me viram na rua falando, cara, aquele é prato cheio para psiquiatra. Né? Tipo, no Natal eu vou dar uma camisa de força para aquele moleque. Meu, assim, eu tenho um conselho administrativo. Você tem um conselho administrativo? Feito de entidades. Nossa! Não, porque quando eu tô com dúvida de alguma coisa, eu escolho algum personagem para ver o que ele faria no meu lugar. Como eu te falei, quando eu entro no momento do personagem, é claro que quando eu entro na caracterização, aquilo fica mais forte, né? Aqui é um exercício, tá achando muito bacana porque vem de forma natural. Sim, mas tá sem a caracterização. Sem a caracterização. Né? Então, às vezes, para quem vê, pode ficar uma coisa meio estranha. Mas quando eu estou na caracterização, tanto que, bom, você sabe porque você já viu isso acontecer. Quando eu estou na caracterização, quando eu me caracterizo e eu entro caracterizado, quando eu saio do palco e eu saio de Caruso, não me reconhecem. Não me reconhecem. Assim, um ou outro, mas a maioria não faz ideia de que aquela entidade que estava lá é esse cara que está saindo por ali, entendeu? Porque a transformação, acho que toda da minha energia mesmo, ela muda. Então, assim, eu sempre fui muito... Eu tive uma época a equipe de 2 pessoas. Não, brincadeira, eu tive uma equipe com mais pessoas, porque eu trabalhava com alguns treinamentos, então eu tinha um cenografista, eu tinha uma secretária, eu tinha uma pessoa na área de vendas e eu tinha freelas, produtores freelas. Sim. Mas isso foi até 2003. Depois virou one man show. Por que eu te perguntei, né? Porque é um desafio, né? Assim, alimentar tantas redes sociais, né? É desafiante. Fazer propostas comerciais é desafiante. Cobrar o cliente daquele trabalho que foi entregue é desafiante. Aí registrar foto e vídeo do que aconteceu para publicar depois. Enfim, é bastante coisa para você fazer, né? É muita coisa. Né? E vindo para cá mesmo, eu estava vindo com a Simone, com essa amiga minha, que ela mesma fala assim, cara, é muita coisa. E agora eu abri uma outra trilha, né? A Alegria Alquímica, ela é uma outra estrada. Mas aí o que você faz? Aí eu falo assim, bom, vou buscar profissionais, né? Então, assim, hoje, só para você ter ideia, exatamente hoje, né, eu assinei um acordo comercial com uma empresa que vai fazer a comercialização das palestras, por exemplo, né? E talvez dos workshops que eu faço, né? A parte de consultoria em comunicação e comportamento, que eu faço também, aí é o Caruso mesmo, com bom humor, mas é o Caruso. Sim. Aí eu faço esse contato pessoalmente, né? E outra, né? Eu sou limitado, né? Querendo ou não. O meu limite é esse. Então, o digital, vem vindo uma onda do digital. Eu estou com um produto para ser lançado no digital, onde eu não vou precisar estar exatamente ali protagonizando. Mas é o que está acontecendo no mundo, né, Giba? Então, claro, não tem como. A gente tem que se adaptar. Mas, assim, não é fácil, é um desafio, mas, assim, eu gosto. Entendeu? Eu estava conversando com o Luciano Pires há um tempo atrás. Grande Lu. E a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre essa questão dos rótulos, né? Do que nós fazemos e do mundo de possibilidades, né? Então, eu sou empresário, eu tenho os meus negócios, é aquilo que me move, enfim, que paga as minhas contas, né? Mas daí eu decidi criar uma escola, daí eu decidi criar curso, e aí hoje tem um podcast. E aí você acaba vendo que você é multitarefa, você é multicoisa, você é híbrido, né? Você é perennial. Né? Mas essa se a gente olhar um pouquinho para trás, teve uma época que você ser multifuncional, você ser plural, não era bem visto. Você tinha que ser especialista. Generalista era péssimo. Mal visto, né? Mal visto, exatamente. Só que se a gente olhar hoje, assim... eu acredito que quando realmente você se dedica a fazer algo e você faz bem feito, você tem sim infinitas possibilidades. O desafio é administrar, como você falou, você tem seus negócios, você tem podcast, a escola. Eu também.
Assim, eu tenho essa parte que já vem sendo construída e acho que o mais difícil, Giba, é desapegar de algo que você realmente percebe que não está mais sendo tão atraente. Esse é o maior desafio, acho que, para o empreendedor, principalmente quem tem muito chão de estrada. Porque, assim, eu tive que mudar eu tive que, com a palavra pivotar, eu tive que pivotar várias vezes. Antigamente, eu trabalhava com quase 60 atores na minha primeira empresa, na Comediantes dell'Arte. E era pujante, já tinha, era muita demanda para fazer esse trabalho. Depois veio uma grande onda da tecnologia, então assim, já essa parte dos atores não era, ainda existe, mas não é mais uma coisa tão demandada. Passou, né? Passou para outra coisa. Então a gente tem que se reinventar mesmo. Sim, e que tem tudo a ver com a gente tá falando sobre fazedor. O que é o fazedor? Eu acho que o fazedor é aquele que assim, ele está atento ao que está acontecendo, ele percebe que movimento está sendo e às vezes a gente consegue se adiantar e tomar uma atitude antes, né? Sim. Mas assim, não esmorecer. A gente não pode desistir, né? Não, de forma nenhuma. Eu gosto muito daquela frase lá, né? Como é que é? Retroceder sim, desistir jamais. Jean-Claude Van Damme. Era Jean-Claude Van Damme, exatamente. Né? Retroceder sim, desistir jamais. Desistir jamais. E ele está no espacato, né? É. Sensacional. Ele devia fazer propaganda para hipoglose, não podia? Né? Devia. Porque aquela virilha abertona lá. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu tenho certeza que você é um cara do humor. Eu duvido que tenha um desses 30 personagens aí, 70, sei lá, do empreendedorismo. Só deve ter. Tem a doutora Vavá, tem o italiano, tem o bêbado, tem o cara, o Raul Seixas, mas... Empreendedor, cara, não. Se tivesse, eu já teria trazido aqui. Não tem, Caruso, não tem. Me prova. Giba, já chegou, Giba. Você tá falando, já tava ouvindo, tava encostado aqui, entendeu? Porque é o seguinte, você acha que o Caruso não tem ninguém que anda? Ele tem eu, o Nhô Capim, Antônio Carlos Pinheiro, eu mesminho aqui consigo. Nhô Capim. O nome é Antônio Carlos Pinheiro, sou nascido em Olambra, a terra das flores, e você pode contar aqui, ó. Sou cheirosinho, sou flor que você cheira, viu, querido? Mas eu aprendi uma coisa, desde pequeno, Giba, eu queria ser filósofo. Filósofo? Pensa comigo, o empreendedor que tá ouvindo, pensa comigo. Todo empreendedor, acho que uma hora quis ser filósofo. Porque é o seguinte, o filósofo faz o quê? Vamos lembrar de Platão, de Aristóteles, aquela túnica bonita, né? Não fazia porra nenhuma. O cara ficava só conversando, falando da humanidade, da cabeça, e o pessoal trazia galinha, fruta, o cara não fazia nada, não trabalhava e ganhava tudo. Eu falava, pai, eu quero ser... Meu pai acordava cedo, jambrava 4 horas da manhã de pé, ia lá pro campo, ia lá com os peão, ele tocava com os peão, o gado, fazia o pessoal da plantação. Eu falei, mas mãe, eu não quero trabalhar que nem o pai, pelo amor de Deus, eu quero ser filósofo, né? E aí meu pai um dia encostou comigo, falou, vem cá, moleque, senta aqui do meu lado. Porque esse negócio de filósofo, falou assim, pai, mãe, eu já expliquei o Platão, entendeu? Eu vou fazer o quê? Falou assim, menino, você tem que jambrar, você tem que... A terra precisa de trabalho. Aí eu falei, não, eu vou ser filósofo. Bom, moral da história. Aí eu fui e queria fazer alguma coisa diferente. Fui então estudar, fui para a faculdade, e aí lá eu vi a tal da filosofia. E eu vi que não era tão fácil assim, porque a filosofia, você tem que pensar muito. Aí eu comecei a ver o lado do empreendedorismo. Eu falei, gente, isso é muito fácil. Você quer saber quem ensina empreendedorismo? Quem ensina empreendedorismo é o agricultor. Pô, agricultor? Pensa comigo aqui, ó. Você tem lá um pedaço de terra. Tá. Você vai ter que você quer tirar dele alguma coisa, você tem que ter aproveito dele, né? Sim. Como é que você vai fazer para você poder tirar um alimento de lá? Ou se você for criar uma reza, alguma coisa, você vai precisar o quê? Fazer um investimento, em pegar a semente e investir ela na terra. Sim. Vai ter que regar ela com muita água, vai ter que regar ela com adubo para aquele negócio crescer, frutificar. Ou você colher, uma parte você usa para comer, a outra parte você põe para vender. E aí você faz o quê? Vendeu, aí você compra mais insumo para poder deixar a terra melhor. Aí você vai fazendo, você faz investimentos diferentes, olha só. Porque se você plantar só milho na terra, vai gastar a terra não vai dar mais o mesmo milho de qualidade. Você tem que fazer rodízio. Uma hora planta milho, outra hora planta feijão, outra hora planta... Olha isso. Né? Por exemplo, né? Você, se tivesse um pedaço de terra, você plantava cana? Plantava cana? Cana de açúcar? Erro crasso, porque a cana-de-açúcar acaba com o terreno. Você pode ter um pedacinho, se você tiver um montão de terra, e por você pode investir. Aí você vai ver, a maioria hoje do pessoal que planta cana vai o quê? Vai para o pessoal da indústria do etanol, não é isso que acontece? Então, quando você pega o agricultor e o plantio, é o que o investidor, o empreendedor tem que fazer. Veja só, o empreendedor precisa o quê? Saber o negócio que ele quer fazer. Sim. Então ele tem que ter conhecimento do negócio que ele vai fazer.
Bom, o que ele vai fazer vai preencher a necessidade de quem? Agora é o seguinte, por que eu estou falando do agricultor? Porque é o seguinte, todo trabalho que existe no mundo, na face da terra, na indústria, no empreendedorismo, tudo, sabe para onde volta o dinheiro? Não. Volta para a agricultura. Porque você precisa comer. O pessoal, você trabalha para quê, Chiba? Me conta aqui, você trabalha para quê? Para comer. Para comer! Porque qualquer outra coisa que você me falar vai ser depois de comer. Se você não comer, se você não beber, se não comer, você vai morrer. E aí você não adianta ter o iate, né? Ou esse pessoal que acha que a gente tá cheio de dinheiro. Não adianta. Dinheiro foi feito para poder andar. Agora você tem que plantar. Não tem como você pega uma vaquinha, você pega um gado bacana para fazer, né, vaca de leite, pega umas holandesas boas lá. O que você tem que fazer? Você tem que plantar para poder ter ração, capim bom, para poder dar para a vaca poder comer, pro touro chegar lá, ver que aquela vaca mimosa tá, beleza, vai lá, dá aquela montada certa nela, né, que não pode ficar olhando muito, senão dá vontade. Aí depois o que acontece? Nasce o bezerrinho, aí o ubre dela cheia de leite, aí você tira, deixa ele mamar um tempo, né, não judia da vaca não, daí o que sobrou do leite você tira também, vai fazer o quê? Vai vender, para quem? Para quem não tem vaca, para quem precisa de leite, e assim vai. Então assim, o empreendedorismo, a escola do empreendedorismo tá na agricultura. Eu convido qualquer empreendedor, de qualquer coisa, para vir comigo conversar, para mostrar como que ele pode fazer o negócio dele render, se ele olhar para o negócio dele como se fosse uma fazenda, seja de agropecuária, seja do que for, entendeu? Outra coisa, os profissionais, você tem profissional que trabalha com você, não tem? Tem profissional. Então, a tua empresa é uma cooperativa, não é? É uma cooperativa, você só não distribui a mesma coisa para todo mundo, mas cada um no seu quadrado, cada um trabalhando, não é? O que eles estão fazendo? Uma hora eles estão plantando, outra... Quando é que é plantar? Quando eles estão plantando, eles estão fazendo lá a ligação para fazer, vou falar com o cliente, vou atender o cliente. Então, assim, se você pegar qualquer coisa que está no empreendedorismo, tem um papel igual na agricultura. Lembra que o ciclo da vida está diretamente ligado àquilo que você come. Se você não come, você está morto. Se o empreendedor ele não planta direito, ele está morto. Essa é a filosofia muito que eu bem. entendi. Vamos te chamar para dar uma aula na Fazedor. Vamos fazer na Fazedor. Fazedor. Não, nós vamos chamar de Fazendor. Pronto, Fazendor. Dos fazendeiros. Fazendor. Fazendor. Só não faz dor, né? Fazendor, né? De fazer a fazenda. É isso, muito bem, muito bem. Gostou? Gostei muito. Então pronto. Agora você tem que ir lá para minha terra tomar uma prosa, bater um café ali quando a gente estiver na beira, lá no pôr do sol, né? É isso, rei. Bom TV, viu? Muito bom. Vai lá que a mimosa tá cheia de leite, viu? Gente, ao vivo é assim, né? Vai chegando as entidades, vai chamando um, vai chamando outro. Convidei um cara aqui para dar uma entrevista, o cara trouxe mais 30 pessoas, e aí as coisas vão rolando, né? Meu capim muito bom. Meu capim põe o pé no peito, cara. Mas muito bom. Ele tem, assim, engraçado, né? Porque quando... Dá até um calor quando ele vem, né? Porque, assim, ele é muito direto o que vem na minha... E é engraçado isso, né? Quando eu percebo, quando eu saio do personagem, quando eu saio, ele subiu, né? Ele sobe, fica um resto, fica um resquício, né? Sim, um resíduo ali, resíduo, né? Fica um resíduo. E é engraçado que esse exercício de entrar no personagem, eu nunca analisei isso, né, neurologicamente, mas ele abre um espaço, né, na minha mente que me faz ver as coisas de outra maneira. É muito, muito legal isso, né? E é muito variado, é muita diversidade, né? Então, assim, eu me vejo... Hoje eu não falo nem do multiverso, né? Eu falo do multidiverso, né? O multiverso é pequeno para a imaginação de qualquer ser humano, eu considero, né? Então, eu acho que, assim, dá para você ter infinitas possibilidades de você criar o que você quiser, materializar o que você quiser, né? E às vezes as coisas não vão ser do jeito que você quer, porque a gente não tem controle sobre isso, né? Claro, a gente não tem ponderável, controle, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é num curso que eu fiz, que o professor ele traz ele traz uma situação. Diz que tinha na época um padre que ele lidava muito com as divergências que aconteciam no povoado, e ele tinha um assistente, né? Um rapaz que trabalhava junto com ele, e ele sempre mediando as situações e tal. E aí, um dia, no momento que não tinha nenhum tipo de problema para resolver, ele vira e fala assim: padre, como é que o senhor consegue, né, de forma tão tranquila e serena, lidar com esse monte de diversidade que vem chegando? Aí ele parou, respirou, olhou para ele e falou assim: é muito fácil. Eu colaboro incondicionalmente com o inevitável.
E essa frase ficou para mim nessa história. É linda essa frase. Colaboro incondicionalmente com o inevitável. Então, eu estou sempre a favor daquilo que vem na minha direção e que é uma coisa inevitável. Né? Então, assim, se uma pessoa vem e se aproxima, vai indo na sua direção, é inevitável que ela vai chegar na tua direção. Então, assim, como que eu recebo aquilo sem expectativa? Que é um dos maiores desafios hoje, Sim. né? Então, hoje, quando a gente fala um pouquinho do que está acontecendo no mundo como um todo, né? Todo mundo está muito sutil, síndromes de burnout, ansiedade, todas essas coisas. Né? Depressão. É por esse motivo que eu fui para esse lado da alegria alquímica, porque eu falo, toda pessoa tem uma alegria alquímica. O que eu estou procurando transferir, o que eu estou procurando colocar para as pessoas é como elas podem ir ativando a alegria ativa delas, como é que elas podem acelerar, quer dizer, acelerar não, mas fazer acessar essa combinação, que não seja uma coisa ilusória, que não seja uma coisa de autoajuda, que não seja uma coisa de autossugestiva, eu estou me sugestionando, né? Porque assim, chega de ficar falando dos traumas. A gente sabe que todo mundo passa por dificuldades, mas assim, hoje, olhar para os teus traumas e não fazer algo melhor no teu presente, então você vai olhar para os traumas ou você vai olhar para o teu presente? Porque a tua vida é daqui para frente, né? O que está lá atrás, você não vai voltar. Sim. Então, assim, de uma maneira... E isso com muito respeito a todos os psicanalistas, psicólogos, etc. Mas a gente está precisando muito mais de afeto para as pessoas, a gente está precisando muito mais de uma energia de alegria, de potencialidade, do que ficar só vivendo a escassez. A gente está com esses aparelhinhos, né? Quando eu falo do celular, a gente, assim, antigamente, a gente assistia a um jornal e o jornal trazia notícias. Hoje, qualquer jornal que você ligar, você pega um papel, faz uma risca no meio e coloca notícias positivas, negativas. As positivas você vai deixar quase em branco, as negativas vêm direto. Se você pergunta para uma pessoa, me conte coisas boas que você viveu hoje, aí ela vai falar 3, 4 coisas. Eu falo, tá, agora me fale quais são coisas que assim, que você está no perrengue, que você está tentando desafiar. Ela começa a falar e não para. É muito louco. Então, assim, as pessoas elas já entraram num momento em que está muito mais latente falar de coisa ruim do que você falar de coisas boas. Modo automático, né? Isso, modo automático. Então, assim, eu sei que eu sou uma andorinha voando sozinha por enquanto, mas eu acredito que, assim, se esse é o meu momento, eu vou fazer o melhor que eu puder para que as pessoas possam se olhar e falar, peraí, não é tão ruim assim, né? Pode ser melhor mesmo, né? Então, e aí eu tenho esse corpo administrativo, esse conselho. Esse conselho que me ajuda, mais de 30 assistentes, personagens, entidades. Que me ajudam a olhar para isso, né? E às vezes me perguntam, pô, Carlos, mas você nunca fica triste? Eu falei, cara, eu sou um ser humano, eu tenho meus momentos de melancolia, eu tenho os momentos de solidão, eu tenho os momentos de solitude. Mas, assim, são momentos que eu falo que o meu grande professor é o meu coração. Porque o coração, ele contrai, expande, contrai, expande. Daí eu pergunto para as pessoas, quando o seu coração contrai, ele está como? Ele está triste? Não, porque quando o coração faz isso, ele manda o sangue para alimentar a gente. Quando ele faz isso, ele pega esse sangue para poder pegar o sangue oxigenado e mandar de novo. Então, será que toda contração é ruim? E será que toda expansão é boa? Sim. Então, assim, é a gente que escolhe, muito, né? Muito bacana isso para refletir, né? A gente que escolhe, né? Muito então, bacana. Assim, outra coisa que também eu fico pensando, as pessoas querem se libertar de algo. Geralmente, quando você quer se libertar, você quer soltar as coisas, você quer largar as coisas. A diferença é, não liberte-se de nada, expanda. Então, você não precisa se libertar de nada, você pode expandir, cara. Quando você expande, você não perde nada, você só cresce, né? Então... Quando eu falo que quando eu venho aqui vi você fazendo Fazedores, né, e eu te conheço já há um tempo, então eu sei muitas coisas da sua vida que você me trouxe, né, e de uma forma muito grata, eu falo assim, cara, o Giba está expandindo, né, e é maravilhoso o trabalho que você faz, porque você já tem uma alegria ativa. Você não está preocupado se vão pensar isso, aquilo outro, entendeu? Não interessa. Você está fazendo, você está fazendo. E olha só que legal, né? Porque eu gosto daquela brincadeira, né? Quando você tem uma luz, uma vela acesa e uma vela apagada. Então eu tô com uma vela acesa. A outra pessoa tem uma vela igual à sua, ela tá plena, cheia, ela só não recebeu aquela luz. A hora que você encosta, você não perde a tua luz, você iluminou o outro, e essa é a grande corrente. Eu acho que cada pessoa que veio aqui no Fazedores até hoje, que virão, né? Eles têm a oportunidade de acender a luz de alguém que a gente não sabe quem é. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Então, enfim. Aqui acaba sendo... eu acho que um grande organismo para amplificar essa coisa, né? Para levar, exatamente. Né? Hoje a gente teve aqui
a Patrícia com uma aula incrível sobre coisas incríveis, urgentes, vitais da sociedade, que ninguém está dando foco, né? Enfim, então eu acho que é bem isso. Eu quero te falar uma coisa, a gente está chegando no horário ali, somos pontualíssimos britânicos. Yes, let's go. E eu queria invocar, para a gente terminar aqui o nosso drink, me parece que entre as 30 entidades que populam ao seu redor, existe um tal de o alambique alambique de tonel. Mas ele vai precisar de uma gasolina. Vamos dar uma gasolina aqui aí, com o alambique de tonel. Tem aí uma gasolina? Aqui, eu vou até para não aparecer. Não tem problema. Não, porque sabe o que é? Gasolina azul a gente não acha todo dia, né? É verdade. Essa é aditivada. É verdade. Então primeiro vamos brindar para ver se ele baixa aqui. Para ver se vem o alambique de tonel. Giba! Não posso beber isso, Giba. Por que alambique? Tomar água. Não, hoje, porque assim, olha, eu já passei muito mal bocado por causa desse negócio aqui, entendeu? Sério? Sabe porque, olha, você sabe que você já me conhece, mas eu vou falar. Pode falar. Você também que tá aí, viu? Presta atenção. É o seguinte, eu vim do mundo corporativo. Você veio do mundo corporativo? Eu trabalhei multinacional, geracional, intergeracional, empresa intergeracional, você não faz ideia, entendeu? Como é que é o nome? Premium. Não, como é que é o nome daquela nova leva de 58 anos? Sênior. Não, essa é Millennium. Não, é Premium. É um nome Perennial. Tipo assim, é da Swift, sei lá, meu JBS, essa porra toda. É o seguinte, eu comecei... Eu ficava muito estressado. E o que aconteceu? Quando você está estressado, se você é diretor, presidente de empresa ou gerente, você escuta o que eu vou falar. Se você não parar de ficar na faixa preta, você vai morrer. Porque sabe que todo empresário e todo presidente de empresa é tudo cara do karatê, das artes marciais, entendeu? Ele artes usa marciais. Faixa preta, o cara é. Só remédio de faixa preta, entendeu? Se o cara tá com dor, faixa preta nele. E aí, por quê? Você sabia que, vamos falar do Maslow. A pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow. Então, o cara que está aqui em cima, que já é o presidente, se deu, se não deu, esse cara, ele é o cara mais sozinho da face da Terra. Eu fui diretor de empresa, você acredita? É que eu não tô com o documento aqui. Eu fui diretor. Gerou estresse, porque o pessoal só cobra. O presidente só te pressiona, a holding internacional lá põe no seu e não quer nem saber, então fica lá pressionando, e aí você fica estressado, chega em casa, você nem fala com a mulher, chuta o cachorro, fica louco. E aí comecei o quê? Comecei a beber. Você chegava lá, tomava um golinho, ou aquela calmada. Começou com um dedinho só de Johnny Walker, já saí no segundo, era 2 dedinhos. No terceiro eu já tava que nem o Johnny. Johnny é meu irmão, Johnny Walker, só andava. E aí, o que aconteceu? Eu tomei, daí eu comecei a ver que não tava mais funcionando. Aí eu fui para umas coisas mais pesadas. Já aí caí naquelas coisas, os barbitúricos, os negócios, não vou entrar aqui em detalhe, entendeu? Porque tem gente que vai se espelhar, entendeu? Mas o que aconteceu? Um dia eu acordei. Você conhece o SUS? SUS, conheço. Então, tomei um susto, entendeu? Um susto, porque o SAMU veio me buscar, eu fiquei sabendo depois. Rapaz, acordei com um cara me olhando branco, com aqueles 2 negócios do desfibrilador, essa coisa aí que faz o coração voltar, desfibrilador, alguma coisa assim. E aí, quando eu acordei, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, o seu coração parou. Eu falei, mas por quê? Porque o senhor estava já em coma. Eu falei, rapaz, aí naquela hora, Deus olhou para mim, a sirene tocou, eu falei, parei. Parei com tudo, falei, eu vou parar com isso. Aí fui no médico, fiquei numa clínica de recuperação, me desintoxiquei total, parei, não bebia nada, não podia cheirar nada. E eu tô limpo já há 5 anos. E eu falo o seguinte, só que eu tive um problema. Eu fiquei com uma sequela. A bebida afetou um lado do meu cérebro que a minha língua não fala mais direito. E eu perdi um pouco o equilíbrio. É que você não está percebendo que eu estou meio sentado aqui, mas eu fiquei totalmente desnorteado. E aí, quando eu falo, as pessoas acham que eu estou manguaça. Você acredita nisso? Eu não estou manguaça, eu só estou normal. E aí, hoje eu dou palestra para falar para as pessoas, para elas não exagerarem no trabalho, porque senão elas vão ficar que nem eu fiquei, entendeu? Entendi. Já não querem ficar como eu estou hoje. Você não ia querer ficar que nem eu estou hoje, entendeu?
sabe? Até na hora de fazer amor, a mulher fala, você bebeu? Eu falo, não, amor, entendeu? Então, assim, hoje eu estou bem mais tranquilo, só tomo água, só tomo essa. Agora, sabe quem é que me ajudou muito na época? Eu tenho 2 avós. Eu tenho uma avó de parte de pai e uma avó de parte de mãe. Então, a avó de parte de pai é a avó de lá. E a da parte de mãe é a avó de cá. A avó de cá me ajudou muito, cara. A avó de cá, ela ficou o tempo todo lá comigo. A avó de cá me ajudou muito. A avó de lá era meio, sabe, não era. Mas a avó de cá me deu uma força forte, cara. Então, assim, hoje tem o Johnny Walker, tá nos Estados Unidos, entendeu? Né? Tem um amigo meu na Itália, que é o Tiziano, entendeu? Tá lá também, entendeu? Todo o pessoal que sofreu a mesma coisa que eu. O Johnny Walker, entendeu? Ele era. O Johnny Walker ele teve paralisia infantil. Ele, quando tomou os uísque dele, começou a andar direito. Parou depois, porque senão fica ruim, né? Entendeu? Você pode perceber que o Johnny Walker, quando você vê a foto dele lá na garrafinha, fizeram uma homenagem para ele. Que bacana, né? Uma homenagem para ele, né? Repara que ele tá andando assim, mas se ele desse um passo, ele ia dar uma calma de carro. Ele tá até com a bengalinha do lado lá, porque senão ele tropica. Enfim, gente, é muita coisa, viu? Mas, ó, tô muito feliz, né, que você tá os fazedores. Obrigado por me oferecer, mas, ó, tô fora dessa daqui. Essa aqui vai bem ali, Jorge. Um brinde com água. Um brinde, meu amigo. Sucesso pra você. Muito bem, Caruzão. Muito bem. Parabéns, meu velho. Parabéns. A água da Vocês acabaram de ter uma aula aqui, gente, de humor, de inclusão, de propósito. Roberto Caruso e seus 30 personagens, as entidades que estão em estúdio aqui com a gente. Estão aqui, né? Estão aqui. Super importante, você quer contratar para sua empresa, para sua convenção, para o seu negócio, quer dar uma mudada, quer dar um gás, festa de final de ano, quer fazer uma parada, Roberto Caruso, como te contrata? Fala aqui para então, a câmera da verdade. A câmera da verdade, você que está aqui ouvindo agora, então, para você conseguir falar comigo, eu já vou mandar direto, eu sei, ó, só não me manda mensagem de venda de qualquer coisa. Direto no WhatsApp comigo, 11 9 4100 6808. Repita, 941006808. Instagram, @Roberto Caruso Oficial. Site, www.robertocaruso.com.br ou www.humorizar.com.br. O site está tendo uma alteração agora, mas lá em breve você vai ter todos breves vídeos de 1 minuto e meio, 1 minuto e pouco, para você conhecer como são os trabalhos, como você pode humorizar aquilo que você quiser na sua empresa, na sua vida, enfim, é isso. E se você não quiser nada disso, liga para mim que a gente bate um papo legal. Aê! Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Obrigado, meu querido. Obrigado, Giba. Tamo junto, fazedores e fazedores. Valeu!